coisas sobre o sistema todos contra todos que ninguém te conta. Bora comigo! O sistema todos contra todos, ou round robin, né? Não sei nem se pronunciei direito. É o sistema em que todos os enxadristas, como o próprio nome diz, competem contra todos os outros. Mas tem muita coisa aí que não te conto, alguns segredos aí que eu vou revelar a partir de agora para vocês, pessoal. Olha só, a primeira coisa que eu vou contar para vocês são as vantagens da gente realizar esse sistema de competição, tá? Bom, primeira vantagem, que ele é completo, né? Todos os enxadristas competem com todos. Ou seja, você não vai ter aquele atleta que vai passar vai passar por fora, vai fazer a corrida por fora. Não, porque todos os enxadristas vão competir contra todos os outros. Ou seja, não tem margem para sorte nesse sistema de competição, tá? Outra coisa é que há uma interação bastante completa entre os enxadristas, né? Então essa competição permite que você conheça todos os competidores dessa competição, né? Ou seja, você tem uma interação maior, você conhece mais os estilos de jogo de cada um dos enxadristas. Isso permite que você não só compita de uma forma mais agradável, mas também que você conheça mais sobre seus adversários e aprenda com eles, né? Além disso, o emparceramento ele é programado, não tem surpresa, né? Ou seja, você já sabe com quem vai jogar desde a primeira rodada até a última rodada, você já sabe quem serão os seus adversários e com que cor você vai jogar, de brancas ou de pretas. Isso vai permitir que você consiga se preparar melhor, né, nessa competição, tá? Outra vantagem é que a melhor classificação, o fator sorte, ele fica deixado de lado. Porque normalmente quando a gente participa de um campeonato que tem muitos jogadores, em que o sistema suíço é utilizado, os milésimos, ou seja, o critério de desempate em que a soma dos pontos dos adversários ela é decisiva, isso não acontece no sistema round robin, tá? Porque todos competem com todos, então todo mundo, a soma de todos os pontos dos adversários vai ser a mesma para todo mundo. Ou seja, os milésimos não são utilizados e você não vai ter a falta de sorte em jogar com algum jogador que fez poucos pontos e isso vai acabar te prejudicando, né? Já que no sistema todos contra todos, né, você compete, todo mundo, né, vai ter a mesma pontuação nesse critério. Ou seja, a classificação ela é muito mais justa do que em qualquer outro sistema de competição que existe, tá, gente? Além disso, você não tem muitas surpresas na classificação, porque conforme você vai jogando rodada a rodada, né, isso permite que você vá acompanhando a classificação rodada a rodada. Então você já tem uma boa ideia em que posição você está e até que posição você consegue subir ou cair, né? Então tem menos surpresas, que deixa o torneio muito mais agradável, né? Bom, nem tudo são rosas, né? Tem que ter desvantagem, e a primeira desvantagem óbvia é que é um torneio muito cansativo, né? Se eu vou jogar contra todos os meus adversários, por exemplo, num torneio que tem 10 jogadores, né? Eu vou jogar pelo menos 9 rodadas. 9 rodadas, ou seja, 9 partidas. E 9 rodadas, a não ser que o torneio seja Blitz, é bem cansativo, né? Ainda mais se for um torneio clássico, né? Em que as partidas não raramente passam de 3, 4, 5 horas, né? Bom, e a outra desvantagem é que ao longo tempo, né? Se você vai jogar contra vários jogadores, ainda mais um torneio clássico, você vai precisar de alguns dias aí de competição e, além de cansativo, também o tempo ele vai ser bastante longo, né, para você realizar essa competição. Mas são as duas únicas desvantagens. Comparado a qualquer outro critério de sistema de emparceramento, o sistema todos contra todos tem muito mais vantagens e é muito mais justo, né, do que qualquer outro critério, do que qualquer outro sistema de emparceramento. Vamos aos segredos, pessoal. Primeira coisa, nós devemos muito ao Ricardão. Isso mesmo. Mas calma lá, não é o que você está pensando, tá, gente? A gente deve muito ao Ricardão, mas ao Richard Schurig. Esse alemão aí que foi quem criou a primeira tabela de competição de todos contra todos. Sim, gente, o nome correto é Schurig, não Schuring, tá? Como muita gente fala, tá? A palavra Schurig vem do sobrenome,
do Ricardão aí, do alemão, que criou a tabela, publicou, na verdade, a primeira tabela que ele publicou foi em 1886, a primeira tabela de emparelhamento, bastante primitiva, um pouco confusa também e não muito flexível, né? E aí, bom, criou a primeira tabela, né? Isso ajudou bastante os sistemas de competição de xadrez, mas devemos muito também ao João. Isso mesmo, gente. O João Berger, Johann Berger, tá, gente? Ele era um austríaco, né? E um dos mais estudiosos da história do xadrez. Sim, e não estou exagerando, tá, gente? O Johann Berger, além de lapidar, deixar essa tabela aí do Schurg muito mais bem utilizável, por dizer assim, ele também fez muitos outros estudos, tá? Bom, ele criou a tabela de emparelhamento, criou não, ele melhorou. Em 1893 ele fez uma publicação sobre essa tabela. Ele também ajudou a criar um dos critérios de desempate mais utilizados até hoje no sistema todos contra todos, o Sonneborn-Berger, tá, gente? E ele, mais o seu amigo, criaram, né, melhoraram esse critério de desempate que a gente utiliza até hoje, o Sonneborn-Berger, além de muitos outros estudos que o Berger já fez, inclusive, tá, gente, a teoria de Berger, que eu tenho um vídeo aqui, a manobra de Berger, que eu tenho um vídeo mostrando essa manobra de torre peão contra torre, um final bem interessante aí, que o Berger refutou uma manobra anterior que era chamada manobra de Sharon, tá? Enfim, aí são para os estudiosos do xadrez verificar aí no meu canal, tem esse vídeo também, tá? Bom, gente, e como é que funciona essa tabela? Basicamente, essa tabela pode ser utilizada de várias formas diferentes. E aqui eu vou mostrar agora para vocês essas três formas, tá? Para que você esteja situado de como ela pode ser justa ou não, tá? A primeira forma é a tabela FIDE, tá? A FIDE utiliza a tabela Berger da forma como o Berger criou, sem tirar nem pôr. É extremamente fiel ao que o Berger criou. E isso é um problema, tá? Por que é um problema? Porque essa tabela, ela não cria muitas emoções no torneio, tá? Como que ela não cria muitas emoções no torneio? Eu vou explicar aqui pra vocês, gente. Porque é o seguinte, quando a gente cria aqui os números, né? Número 1, né? O 2, né? A gente pode colocar, isso não funciona na FIDE, tá? Mas a gente pode colocar assim, o número 1, por exemplo, como sendo o jogador de mais alto rating do torneio, ou seja, o jogador que em tese é o mais forte do torneio. O 2 o segundo mais forte, o 3 o terceiro mais forte. Ou seja, em tese, na primeira rodada, né, o jogador mais forte não enfrentaria, né, o segundo mais forte. E segundo a FIDE, esses dois jogadores, né, o jogador mais forte e o segundo mais forte, eles só devem se enfrentar depois da metade do torneio. Então, se esse torneio tem 9 rodadas, eles só devem se enfrentar a partir da quinta rodada. Opa, 1, 2, 3, 4, 5. A partir da metade, da segunda metade. Então, a partir da sexta rodada em diante é que eles devem se enfrentar. Tá? Eles não devem se enfrentar antes. Mas vamos supor que seja um torneio em que dois jogadores normalmente destoam dos adversários, né? E se eles se enfrentam, por exemplo, na sexta rodada, né? E até a sétima rodada, oitava rodada e nona rodada, um pouco xoxa, porque o pessoal já ia saber mais ou menos a classificação, pelo menos do campeão, né? Isso deixa o torneio um pouco menos interessante. Ou seja, a tabela FIDE, ela infelizmente ela não privilegia as competições mais, aliás, os emparceramentos mais interessantes. Não deixam eles necessariamente para o final. Pode ser que ocorra, mas nem o jogador mais forte e o segundo mais forte, eles necessariamente vão se enfrentar na última rodada, né? Porque é feito um sorteio que define, o João é o jogador mais forte. Ele sorteia o número, por exemplo, o número 7. Né? Então, se o João é o número 7, que é o mais forte, o Zezinho, que é o segundo mais forte, ele não pode, por exemplo, pegar o número 4, né? Pois eles se enfrentariam na primeira rodada aqui, como eu estou mostrando para vocês.
né? Ele teria que pegar o número 3 no sorteio, o número 2, o número 1 ou o número 9, tá? Ou seja, mas tem só esse sorteio. Todos os outros jogadores, o rating que eles têm é simplesmente ilustrativo, né? Porque não serve para mostrar qual serão os emparceramentos mais interessantes, né? Mas, melhorando isso, tá, gente? O que aconteceu? O Roberto Teles de Souza, um dos maiores árbitros do Brasil, quem tem uma referência como arbitragem, não só como pessoa, que eu gosto muito do Teles, mas ele tem um estilo de arbitragem único, né? Um árbitro excepcional. E além disso, ele é um estudioso, tá, gente? Então ele, junto com o Lélio Sarcedo, que infelizmente já nos deixou, eles ajudaram a melhorar os sistemas de competição e os critérios de desempate também, tá? Pela Confederação Brasileira de Jogo de Damas. Sim, gente, a Confederação Brasileira de Jogo de Damas tem uma tabela Schurig melhor do que a da Federação Internacional. Por quê? Porque o jogador 1 e o jogador 2, ou seja, o jogador mais forte, ele é o número 1 do torneio, o número 1, e o segundo jogador mais forte, ele é o número 2, e reparem que eles só vão se enfrentar na última rodada. E o que é mais interessante, eu fiz uma carinha aqui, gente, vou até fazer aqui um sorrisinho, ó. O que é mais interessante é o seguinte, olha só, o 1, ele enfrenta o terceiro jogador mais forte na penúltima. E ele enfrenta o quarto jogador mais forte na antepenúltima. Ou seja, ele vai enfrentando cada vez jogadores mais fortes. Ó. Começa pelo jogador em tese, né, o jogador com menor rate, né, com menor nível de jogo. E ele vai melhorando isso, né? Até que as partidas mais interessantes, as partidas em que os jogadores com nível mais próximo, eles vão se enfrentando mais no final do torneio, né? Então isso deixa o torneio muito mais agradável, tá? Mas eu notei algumas falhas nesse emparceramento. Por exemplo, na última rodada, reparem que o terceiro jogador mais forte, ele enfrenta só o 9º jogador. O quarto jogador mais forte, ele enfrenta só o 8º melhor jogador. Ou seja, seria interessante que o 1 enfrentasse o 2, o terceiro jogador mais forte enfrentasse o número 4, o quinto mais forte enfrentasse o 6º e por aí vai. Então, a partir disso, eu criei uma tabela que eu utilizei aqui em Mogi Guaçu, né, que eu nomeei de tabela guaçuana, tá, gente? Em que isso ocorre, né? Então reparem aqui na tabela que eu criei, o número 1 enfrenta o número 2 na última, o 3 enfrenta o 4, o 5 enfrenta o 6, o 7 enfrenta o 8 e o 9 enfrenta o 10. Na penúltima rodada, olha só como o nível os confrontos estão nivelados. O 1 enfrenta o 3, o 4 enfrenta o 2, o 5 enfrenta o 7, o 6 o 9 e o 10 enfrenta o 8. Ou seja, os confrontos de nível mais próximo, eles vão ocorrendo mais para o final do torneio. Ou seja, no final do torneio acontece as partidas mais interessantes, né? E eu coloquei isso à prova no campeonato municipal, na final do circuito municipal de xadrez relâmpago aqui, e deu certinho. Na última rodada, o número 1 estava enfrentando o número 2 pelo título, o número 3 estava enfrentando o número 4 pelo terceiro lugar, e por aí foi. Foi um torneio muito legal e acabei comprovando aí que deu certo. Lógico que foi apenas uma única tentativa, mas em tese essa tabela funciona. Aí vocês falam, nossa, mas e se eu quiser fazer um torneio com 6 jogadores, né? Como é que eu faço para criar essa tabela? Bom, você pode copiá-la da internet, tá, gente? Mas eu vou fazer melhor, tá? Eu vou te ensinar a montar essa tabela e eu vou te ensinar tudo muito, muito rápido. Olha só como é fácil a gente montar uma tabela Schurig, tá, gente? Então tá aqui o meu caderninho e eu vou mostrar para vocês. Bom, vamos supor que a gente tenha 6 jogadores, né? Se nós temos 6 jogadores, ó, então a gente vai colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6 jogadores, certo? Nós temos os 6 jogadores. Se nós temos 6, um vai jogar com o outro, né? Outro vai jogar com o outro, outro com o outro, ou seja, a gente vai ter 1, 2, 3 confrontos, né? A gente vai ter 3 confrontos em cada rodada, em que um vai jogar
com o outro, então a gente vai ter 3 confrontos. Baseado nisso, se são 6 jogadores, né, e eles vão jogar todos contra todos, olha só, o 1 vai enfrentar numa rodada o 2, no outro rodada ele vai enfrentar o 3, depois o 4, o 5 e o 6. Somando isso é igual a 5 rodadas. Tá, gente? Então são 6 jogadores, vão ter 5 rodadas. Então a gente faz isso aqui, ó. A gente coloca rodada e a gente faz uma outra parte aqui e que colocam as mesas, tá? Rodadas a gente acabou de ver que vai ter a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Certo? Muito bem. Bom, mesas a gente acabou de ver que vão ter 3, né? Uma mesa, 2 mesas e 3 mesas, né? E aí a gente completa aqui embaixo, né? Em cada rodada vão ter 3 mesas, então a gente completa aqui, né? Para ter todas essas mesas, certo? Bom, e agora a fórmula é muito simples, gente. A gente vai fazer isso aqui, ó. Vai colocar o número sempre aqui do lado esquerdo, tá bom, gente? Então a gente coloca aqui número 1, número 2, 3, tá? E aí a gente, nessa primeira coluna, a gente vai ficar revezando de um lado para o outro. 4, e aqui a gente mantém o lado esquerdo. 5. O 6 a gente coloca depois, tá? Então, ó, de novo, 1, aqui o 4 a gente colocou desse lado, o 2 a gente coloca desse. 3, 4, o 5 agora a gente coloca desse lado. De novo, 1, 2, 3, 4 e 5. Ah, mas e o 6? O 6 a gente coloca sempre na primeira mesa. Tá? Bom, e os outros números aqui? A gente continua, só que de baixo para cima. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Essa é a tabela Berger, pessoal, que a FIDE utiliza. Então, na primeira rodada, o número 1 enfrenta o 6, o 2 enfrenta o 5, o 3 enfrenta o 4. E sempre quem está na coluna da esquerda é o jogador que vai jogar de brancas. E o jogador que está na direita é o jogador que vai jogar com as peças pretas. Simples assim. Tá, gente? Simples assim. Ah, mas e a tabela da Confederação Brasileira de Damas? O que muda? Muda a ordem das rodadas, né? Então aqui, o 1 enfrenta o 6, é a primeira rodada. Depois a segunda, o 1 vai enfrentar o 5. Cadê o 1 enfrenta o 5? Aqui, ó. O 1 enfrenta o 5 aqui. Então essa é a segunda. Onde que o 1 enfrenta o 4? Aqui. Então essa é a terceira. Onde que o 1 enfrenta o 3? Aqui. Então essa é a quarta. E o 1 enfrenta o 2 é a última. Então esta vai ser a quinta rodada. É só isso que muda na tabela da Confederação Brasileira. Tem mais alguns detalhes também nessa tabela da Confederação Brasileira quando o número de jogadores é ímpar, tá? Mas isso é uma coisa que eu ensino para os meus alunos no meu curso, tá? Para quem quer se tornar árbitro ou professor ou organizador de xadrez, ok? Galera, essa foi nossa aula, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, entra no meu site, conversa comigo lá e a gente bate um papo, beleza? Valeu, até a próxima nossa aula. Tchau, tchau!